Começar. Boa noite a todos. 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, em 26 de maio de 2021. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Donizete de Oliveira. Presente. Devani Cristina de Araújo Deboni. Presente. Eduardo Antônio de Oliveira. Presente. Fátima Barbosa. Presente. Giancarlo Moreira Gama, presente. Marcelo Defende. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. José de Melo. Presente. Vitor Davi Risse Camargo. Presente. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Considero aprovada a ata da 11ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, realizada em 12 de maio de 2021, uma vez que as cópias da mesma permaneceram sobre a mesa do primeiro secretário pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou retificação. Expediente encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do ofício GP 172, de 19 de maio de 2021, o qual encaminha para a devida apreciação dessa Casa o projeto de lei 22 de 2021, bem como mencionado o projeto e suas respectivas exposições de motivos em anexo. Ofício GP, número 172 de 2021. Senhora Vereadora Presidente, através do presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para a apreciação e deliberação dessa augusta Casa de Leis. A saber, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, conforme específica, e dá outras providências. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência a expressão de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Carlos Mangini, Prefeito. Acho que tem um projeto. Não. Projeto de Lei número 022, de 19 de maio de 2021. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, conforme específica, e dá outras providências. Antônio Carlos Mangini, Prefeito do município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso de atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Cabreúva aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termos de convênios e seus respectivos aditamentos com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Para cumprimento ao disposto no exercício anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar todas as providências necessárias, dentre elas: 1. Receber repasses financeiros e ou cessão de uso de bens patrimoniais. 2. Abrir crédito suplementar adicional nos valores liberados pelos ajustes até os limites previstos pela lei orçamentária. Artigo 3º. Os encargos eventualmente assumidos pelo Executivo Municipal em razão da execução do acordo correrão por conta de dotações próprias, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Cabreúva, em 19 de maio de 2021. Antônio Carlos Mangini, Prefeito. Exposição de motivos. Senhora Vereadora Presidente, senhores vereadores, através do presente, encaminho o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, para ser devidamente apreciado e analisado pelos membros desta augusta Casa de Leis.
A finalidade do presente convênio com o DER é a elaboração de lei que autorize lato sensu a celebração de convênios entre o município de Cabreúva e o DER. Assim, tendo em vista a finalidade a que o projeto de lei se destinará, entendemos estar plenamente justificada a presente propositura que, por certo, irá merecer a aprovação desta Casa de Leis. Diante do exposto, espero o Executivo Municipal contar com o respaldo unânime de todos os membros dessa edilidade cabreuvana, aprovando o presente projeto de lei. Prefeitura Municipal de Cabreúva, em 19 de maio de 2021, Antônio Carlos Mangini, prefeito. Lido. Encaminho o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos os devidos estudos e dados os pareceres. Peço à segunda secretária proceder à leitura da resposta do requerimento número 8 de 2021. Assunto. Resposta ao requerimento número 009 de 2021. Prezados vereadores, vimos por meio deste, a fim de prestar informações solicitadas no requerimento número 009 de 2021, conforme segue. Primeiro, anexo relação de funcionários públicos, concursados e comissionados, que recebem gratificação por função especial, prevista no artigo 151 da LCM 260/2003. 2. Dentro do período que podemos responder, os motivos são os previstos no inciso 2º do artigo 151 da LCM 260/2003, principalmente no que se refere ao desempenho de atividades diferentes daquelas oriundas do cargo, emprego do servidor, pois não é raro o servidor executar tarefa diversa daquela constante na descrição do seu cargo de origem. Certo de ter atendido ao solicitado, aproveito a oportunidade para reiterar a expressão de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Claudinei Arruda, secretário municipal, Secretaria de Gestão Pública e Setor de Gestão de Pessoas, Gisele Giacomini Camilo. Lido. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura da resposta do requerimento número 9 de 2021. Resposta ao requerimento número 09 de 2021. Prezados vereadores, vimos, por meio deste, a fim de prestar informações solicitadas no requerimento número 009 de 2021, conforme segue. 1. Anexo relação de funcionários públicos, concursados e comissionados que recebem gratificação por função especial, prevista no artigo 151. É o mesmo? Não é. Não? São dois requerimentos. São dois. Isso. Da Lei 260/2003, imagina. 2. Dentro do período que podemos responder, os motivos são os previstos no parágrafo 2º do artigo 151 da Lei 260 de 2003, principalmente no que refere-se ao desempenho de atividades diferentes daquelas oriundas do campo/emprego do servidor, pois não é raro o servidor executar tarefa diversa daquela constante na descrição do seu cargo de origem. Certo de ter atendido ao solicitado, aproveito a oportunidade para reiterar a expressão de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Claudinei Arruda, secretário municipal de Gestão Pública, Gisele Giacomini Camilo, setor de Gestão de Pessoas. Lido. Peço à segunda secretária proceder à leitura do ofício 34, de 25 de maio de 2021, do secretário municipal da Fazenda, senhor Maurício Pavani, subscrito também pela contadora senhora Nádia Edviges Brambilha e pelo prefeito de Cabreúva, Antônio Carlos Mangini. Ofício número 34 de 2021, A e B. A Câmara Municipal de Cabreúva, presidente senhora vereadora Fátima Barbosa. Cabreúva, 25 de maio de 2021. Assunto: balancete da receita, da despesa e financeiro. Ilustríssima senhora, certificamos assinaturas às 66 folhas que tratam o presente a fim de cumprir o dispositivo da Lei Orgânica do município de Cabreúva, artigo 68, inscrito 1º e 3º, contemplados os seguintes documentos: 22 folhas para o balancete da receita, 43 folhas para o balancete da despesa,
uma folha para o balancete financeiro, mês de referência, abril de 2021. A Nádia Advirges Brambila e Maurício Pavani, contador, secretário municipal da Fazenda. Prefeito de Cabreúva, Antônio Carlos Mangini. Lido. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do projeto de lei número 20, de autoria do vereador Nildo José de Melo, bem como sua respectiva justificativa. Projeto de lei número 20, de 14 de maio de 2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação dos relatórios de controle interno do Poder Executivo e Legislativo do município de Cabreúva, nos sítios eletrônicos de cada órgão na rede mundial de computadores. Artigo 1º. É obrigatória a publicação nos sítios eletrônicos, sites, oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo de Cabreúva, nos portais da transparência, mantidos na rede mundial de computadores e internet, de todos os relatórios de controle interno, confeccionados pelos controladores de cada poder. Parágrafo único. A publicação de que trata o caput deverá acontecer no prazo máximo de 15 dias, após a entrega de cada relatório ao prefeito ou presidente da Câmara, respectivamente. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cabreúva, 12 de maio de 2021. Nildo José de Melo, vereador. Justificativa. As atividades do chamado controle interno têm sido cada vez mais realizadas nos últimos anos em todo o Brasil, a fim de auxiliar a administração pública a cumprir seus objetivos. No município de Cabreúva, por exemplo, a Lei nº 2086, de 17 de dezembro de 2015, instituiu a Controladoria Interna e o cargo de Controlador Interno na Câmara Municipal. Já a Lei Complementar nº 424, de 25 de abril de 2019, criou a Controladoria Geral e o cargo de Controlador no Poder Executivo, ou seja, na Prefeitura. Segundo o Manual Básico do Controle Interno, editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 2019, abre aspas, controlar significa fiscalizar as atividades das pessoas, físicas e jurídicas, evitando que a objetivada entidade não se desvie das normas pré-estabelecidas ou das boas práticas recomendadas. E o adjetivo interno quer dizer que, na administração pública, o controle será exercido por servidores da própria entidade auditada, conforme as normas, regulamentos e procedimentos por ela própria determinada, em consonância, óbvio, com os preceitos gerais da Constituição e das leis que regem o setor público. Assim, o sistema de controle interno é um processo efetuado pela administração pública, através dos servidores públicos competentes para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança de que, na consecução dos objetivos das instituições, os princípios constitucionais da administração pública sejam obedecidos. O controle interno, ainda cabe lembrar, realiza um fundamental papel de auxiliar dos órgãos de controle externo, como tribunais de contas e Ministério Público, nas suas atribuições. Nesse sentido, seguindo o princípio constitucional da publicidade, bem como a Lei Federal de Acesso à Informação, que definiu a publicidade como regra e o sigilo como exceção, é o presente projeto de lei para tornar obrigatório a publicação dos relatórios do controle interno nos sites oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipal na internet. Cabe ressaltar que a Controladoria Geral da União, em seu Manual de Elaboração de Relatórios de Controle Interno, editado em 2014, fala expressamente da publicação dos relatórios do controle interno. Diz a CGU, abre aspas, no caso específico dos relatórios elaborados pelos servidores da CGU, verifica-se que o emissor é a própria CGU. Os receptores são vários, os administradores, outros órgãos, a exemplo TCU, do Ministério Público, da Polícia Federal, e os cidadãos, que têm acesso
ao conteúdo dos nossos relatórios pela internet. Acrescenta ainda a CGU neste manual o seguinte, abre aspas, trata-se dos relatórios de auditoria anual de contas, por exemplo, a resposta esperada divide-se em várias etapas. A primeira delas consiste na adoção de medidas capazes de, por um lado, corrigir as falhas apontadas pela CGU e, por outro lado, assegurar a manutenção e até mesmo o aperfeiçoamento das boas práticas relatadas. A segunda etapa consiste na apreciação do relatório pelo TCU. No caso citado, a resposta esperada é o julgamento das contas da unidade de acordo com as análises e as constatações registradas no relatório. A última etapa constitui-se na leitura do relatório pelo cidadão. Nesse contexto, a resposta esperada é o conhecimento das situações registradas nos relatórios, sejam elas positivas ou negativas. A compreensão das oportunidades de melhoria da gestão da unidade examinada e, em última análise, o exercício da cidadania. Exceto quanto ao julgamento pelo TCU, que ocorre especificamente nas auditorias de contas, o processo de comunicação dos demais relatórios do controle interno é muito semelhante à descrição anterior. Como regra, a manifestação da unidade examinada, comunicação ao gestor federal para a adoção de providências e divulgação para os demais destinatários, incluindo o cidadão, via internet. A publicação desses relatórios do controle interno também servirá, entendo eu, para dar maior amparo e segurança aos servidores que exercem a função de controlador, evitando que os mesmos sofram pressões, perseguições e influência política, uma vez que, tornados públicos, tais relatórios passarão a ser de conhecimento de toda a sociedade cabreuvana. O projeto pretende que a obrigação de publicação dos relatórios nos sites oficiais sejam realizados no prazo de 15 dias após a entrega dos mesmos aos chefes dos poderes, a fim de não atrapalhar o andamento dos trabalhos dos controladores e nem o conhecimento dos relatórios por esses agentes políticos. Portanto, vejo que o presente projeto trará medidas salutar para a publicidade e transparência da administração pública de Cabreúva, e será um instrumento valioso de cidadania para todos os cabreuvanos, razão pela qual conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. Cabreúva, 12 de maio de 2021, Nildo José de Melo, vereador. Lido. Vou quebrar só um pouquinho o protocolo e perguntar se a transmissão tá bem? O áudio está de boa? O áudio tá. Desculpem, obrigada. Viu? Encaminho o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos os devidos estudos e dados os pareceres. Peço à segunda secretária proceder à leitura do projeto de lei número 21 de 2021, de autoria do vereador Nildo José de Melo, bem como de sua respectiva justificativa. Projeto de lei número 021, de 14 de maio de 2021, dispõe sobre a obrigatoriedade em imóveis locados pela administração direta e indireta de quaisquer dos poderes do município de Cabreúva, da afixação da placa ou cartaz com informações sobre o respectivo contrato de locação. Artigo 1º. Em imóveis locados por órgãos da administração municipal, direta e indireta, afixar-se-á placa ou cartaz, em local e com dimensão e caracteres que facilitem sua visualização, contendo os seguintes dados sobre o respectivo contrato de locação. Primeiro, número do contrato e do respectivo processo administrativo. Segundo, data em que foi firmado o contrato. Terceiro, prazo de vigência. Quarto, se existe a possibilidade de prorrogação do contrato ou não. Quinto, segundo, valor atualizado do aluguel. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário. Cabreúva, 14 de maio de 2021, vereador Nildo José de Melo. Justificativa.
apresento o presente projeto de lei com a intenção de amplificar a fiscalização e a transparência de atos da administração municipal, direta e indireta, particularmente no que diz respeito a informações sobre os imóveis locados por seus órgãos, contribuindo assim para a realização do princípio constitucional da publicidade que deve reger a administração pública. Atualmente, os órgãos municipais já estão obrigados a informar nos denominados portais da transparência, dados relativos aos gastos públicos, contratos, licitações e outros. Porém, será de maior transparência e publicidade se esses órgãos municipais informarem com a fixação de placas em locais visíveis, em cada imóvel alugado, o valor do aluguel pago pelo poder público, o prazo do contrato e outras informações previstas no projeto, porque isso facilitará o conhecimento e a compreensão por toda a população cabreuvana. Assim, peço o apoio dos nobres edis para a aprovação deste projeto de lei. Cabreúva, 14 de maio de 2021. Vereador Nildo José de Mello. Lido. Encaminho o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes dessa Casa, a fim de que sejam feitos os devidos estudos e dados os pareceres. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do projeto de lei número 23 de 2021, de autoria da vereadora segunda secretária Devani Cristina de Araújo Deboni, bem como de sua respectiva justificativa. Projeto de lei número 023, de 24 de maio de 2021, de autoria da vereadora segunda secretária Devani Cristina de Araújo Deboni. Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do brasão de armas municipais, a padronização da pintura dos imóveis pertencentes ou utilizados pelos órgãos da administração pública de quaisquer dos poderes do município de Cabreúva, nas cores da bandeira municipal e da outras providências. Antônio Carlos Mangini, prefeito do município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso de atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Cabreúva aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional de quaisquer dos poderes do município fica obrigada a usar em sua identificação oficial, material de expediente, papéis e documentos, publicações, informes publicitários de qualquer natureza, veículos oficiais, uniformes, incluindo os dos alunos da Rede Municipal de Ensino, cartazes informativos de obras e congêneres, o brasão de armas do município de Cabreúva, de que trata a Lei número 1204, de 1º de novembro de 1991. Parágrafo único. Os materiais, papéis e documentos de que trata o caput, que não tragam o brasão de armas do município de Cabreúva, poderão ser utilizados até o término de seus estoques atuais, quando então passará a ser obrigatória a pintura nas cores estabelecidas por essa lei. Artigo 2º. Os imóveis pertencentes ou utilizados pela administração direta e indireta, autárquica e fundacional de quaisquer dos poderes do município, obrigatoriamente serão pintados, em suas partes externas, nas cores da bandeira do município de Cabreúva. Parágrafo único. Entende-se como cores da bandeira do município de Cabreúva o verde e o branco, conforme previsto na Lei 1204, de 1º de novembro de 1991. Artigo 3º. Os móveis que atualmente possuam pintura externa em outras cores, os imóveis, que atualmente possuam pintura externa em outras cores, poderão permanecer com a sua pintura atual, até o momento de nova pintura, em razão de necessidade de conservação e limpeza do imóvel, quando então passará a ser obrigatória a pintura nas cores estabelecidas por essa lei. Artigo 4º. O padrão de pintura estabelecido por essa lei somente será dispensado se o imóvel tiver exigências de cores especiais, por normas nacionais e internacionais, nos casos de imóveis tombados, como patrimônio histórico e cultural,
ou se tratar de imóveis cedidos pelo Estado ou União. Parágrafo único. No caso dos imóveis locados para a administração municipal, a obrigação de que trata o artigo 3º somente será observada se a pintura estiver prevista expressamente no contrato de locação, como sendo de responsabilidade do órgão ou entidade pública. Artigo 5º. O padrão das cores da bandeira do município de Cabreúva também deverá ser obrigatoriamente observado na pintura dos veículos oficiais, uniformes, inclusive dos alunos da rede municipal de ensino, cartazes, placas e informes publicitários. Parágrafo 1º. As cores atuais dos veículos oficiais, uniformes e cartazes poderão permanecer com a sua pintura atual, até o momento de nova pintura, em razão de necessidade de conservação e limpeza, substituição dos uniformes por novos, em razão do desgaste natural que os impossibilite de uso, ou manutenção dos cartazes e informes publicitários, quando então passará a ser obrigatória a pintura nas cores estabelecidas por essa lei. Parágrafo 2º. Excetuam-se da obrigação prevista no caput do presente artigo os veículos oficiais destinados especificamente para o transporte pessoal do prefeito e do presidente da Câmara, em suas atividades oficiais, que poderão manter suas cores de fabricação em tonalidades escuras. Artigo 6º. É proibida a utilização na identificação oficial e nos materiais, papéis e documentos, publicações, informes publicitários de qualquer natureza, veículos oficiais e uniformes de que trata o artigo 1º, bem como na pintura dos imóveis de que trata o artigo 2º, e nos veículos oficiais, uniformes, cartazes, placas e informes publicitários das cores, marcas ou símbolos de partidos políticos, agremiações partidárias ou que possam caracterizar promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor 60 dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 24 de maio de 2021, Devani Cristina de Araújo Deboni, vereadora, segunda secretária. Justificativa. O presente projeto de lei visa estabelecer obrigatoriedade do uso do brasão de armas municipal, bem como normas de padronização das cores das partes externas dos prédios municipais, tanto os de propriedade do município, quanto os de utilizados para uso da administração pública municipal, além dos veículos, uniformes, cartazes e outros informes publicitários. Pretende-se que imóveis, veículos oficiais, uniformes e outros materiais sejam pintados seguindo as cores predominantes da bandeira do município de Cabreúva, branco e verde, com o devido cuidado de que tão somente será obrigatória a nova pintura para os prédios novos, ou nos casos de reformas, assim como para veículos oficiais, uniformes e cartazes, quando de sua substituição ou pintura, por desgaste em razão de ação do tempo, não gerando de forma alguma despesa extra ao município, considerando que o projeto não obriga o gestor a repintar nenhum dos materiais de bem citados, que se encontra com a pintura nova. Consta do projeto que os prédios públicos, papéis, veículos e outros não devem conter marcas, cores ou símbolos que os liguem a qualquer tipo de partido político, autoridade ou servidor público. Portanto, devem ser totalmente descaracterizados de cores que remetem a uma determinada agremiação política. O projeto tem a finalidade de fazer com que os gestores adotem as cores da bandeira e o brasão municipais, e com isso evitar a constante mudança nas pinturas das fachadas, veículos e etc., coibindo gastos desnecessários em pinturas nas cores da vontade pessoal dos gestores públicos que se vão após o término do mandato, ficando o ônus dos gastos dessas pinturas para os cofres municipais. O projeto observa, assim, os princípios da impessoalidade e da economicidade. A obrigação da pintura no padrão fixado no projeto também não será aplicada se o imóvel
passar por exigências nacionais ou internacionais, se o prédio tiver sido tombado pelo patrimônio histórico ou cultural, ou se tiver sido cedido pelo Estado ou União. Assim, o presente projeto de lei está em harmonia com o interesse público, observando-se também o princípio da razoabilidade. Dessa forma, por entender que ele será de grande valia para o nosso município, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto de lei. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 24 de maio de 2021. Devani Cristina de Araújo Deboni, vereadora, segunda secretária. Lido. Encaminho o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes dessa Casa, a fim de que sejam feitos os devidos estudos e dado os pareceres. Está aí? Tá. Peço à segunda secretária proceder à leitura do requerimento número 10 de 2021, de autoria do primeiro secretário Jean Carlos Moreira Gama. Câmara Municipal de Cabreúva, requerimento número 010 de 2021. Informações sobre o contrato celebrado entre a empresa EPO e o município de Cabreúva, São Paulo, para a coleta de lixo, dejetos e materiais recicláveis, etc. Requeiro à mesa, ouvido o douto e soberano plenário, seja o prefeito de Cabreúva, oficiado a prestar a esta egrégia casa e a este vereador, no prazo legal, as seguintes informações sobre o assunto acima destacado. Primeiro, qual a quantidade e os tipos de resíduos sólidos que a empresa EPO deve recolher e coletar em cumprimento ao contrato celebrado com o município de Cabreúva? Segundo, quantas são as caçambas de coleta tipo container atualmente disponíveis à população em Cabreúva? Esse número corresponde à quantia contratada? O número atual é o mesmo do início do contrato? Terceiro, qual é a quantidade de lixo que o aterro municipal recebe diariamente, semanal e mensalmente? Qual era a quantidade no início do contrato em questão? Quarto, qual é a porcentagem de reciclagem de resíduos no município? Fornecer referências e indicadores. Observação: enviar como parte da resposta o contrato, seus anexos aditivos e toda a documentação referente ao processo licitatório, que resultou na contratação da empresa, bem como medições quantitativos, relatórios periódicos e de vistorias sanitárias, sem a exclusão de nenhuma informação pertinente ao assunto. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, 20 de maio de 2021. Vereador, primeiro secretário, Jean Carlos Moreira Gama. Lido. Coloco em discussão o referido requerimento. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Jean Carlos. Boa noite a todos e todas, aos nobres vereadores, aos que nos acompanham hoje aqui presencialmente, com esse retorno da Câmara presencial, e a todos aqueles que nos acompanham de maneira remota. Gostaria de prestar um esclarecimento do porquê da solicitação desse requerimento de minha autoria. O requerimento ele é uma ferramenta legislativa aqui dos vereadores para buscar informações do Poder Executivo sobre algum questionamento que nós tivemos. Por isso eu solicitei esse requerimento. Cabreúva tem uma parceria público-privada, uma PPP, com a EPO, que é uma empresa que faz a coleta de resíduos sólidos aqui no município. Eu, junto com o vereador Vitor, nós temos visitado os bairros com o nosso projeto do gabinete itinerante, e a gente tem visto que alguns bairros têm uma quantidade muito baixa de lixeiras, outros têm uma quantidade muito alta. Então esse requerimento ele tem o objetivo de, primeiro, tentar entender como que isso está contratualmente, qual que é o contrato firmado com a EPO, principalmente no que diz respeito a esses containers, tanto é que o requerimento menciona isso especificamente. Eu conversei com o fiscal da EPO, que é o José Henrique, consegui o contrato da EPO também aqui pela Câmara, por um requerimento que já havia sido pedido, mas esse contrato ele tem alguns aditamentos e tem alguns anexos que também não estava disponível aqui. Então, por isso, esse requerimento, ele além de querer entender um pouco dessa parceria que a Prefeitura celebra junto com a EPO, a gente está querendo entender também como que é toda essa relação com a empresa. Então, eu peço o apoio de todos os nobres para a aprovação do requerimento. Estou disponível para qualquer outra dúvida. Coloco em votação o requerimento número 10 de 2021. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem.
Considero aprovado o requerimento número 10 de 2021. Indicações. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura das indicações apresentadas. Indicação número 076 de 2021. Estudos e gestões visando a construção de uma área de lazer atrás do estádio de futebol Ayase Isaac, bairro do Caí, Cabreúva, São Paulo. Indico o excelentíssimo prefeito de Cabreúva estudos e gestões junto à Secretaria Municipal competente visando a construção de uma área de lazer na parte de trás do estádio de futebol Ayase Isaac, bairro do Caí, Cabreúva, São Paulo. Além do direito ao lazer ser legal e constitucionalmente previsto, a comunidade daquele local carece de outras formas de diversão e práticas esportivas, fato que justifica a presente, dentre outros motivos. Sala das Sessões, vereador Gorino Malvese, em 20 de maio de 2021. Giancarlo Moreira Gama, vereador primeiro secretário. Indicação número 077 de 2021. Estudos e gestões visando a regularização fundiária do bairro do Caí, Cabreúva, São Paulo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva estudos e gestões visando a regularização fundiária no bairro do Caí, Cabreúva, São Paulo, sendo este um dos mais antigos anseios dos moradores daquela localidade. Muita atenção foi dada a adensamentos urbanos bem mais recentes, talvez em função do maior número de pessoas, ficando aquela comunidade no esquecimento de todas as administrações anteriores, fato que merece reparação. Sala das Sessões, vereador Gorino Malvese, em 20 de maio de 2021. Giancarlo Moreira Gama, vereador primeiro secretário. Indicação número 078 de 2021. Identificação das ruas do município por placas. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva gestões urgentes junto a quem competir para que todas as ruas do município de Cabreúva, indistintamente, sejam regularmente identificadas por placas. As justificativas dessa propositura são, primeiramente, o respeito aos homenageados que receberam a denominação. Segundo, a possibilidade de localização dos endereços por agentes dos Correios, profissionais do sistema delivery e entregadores de encomendas em geral, cujas atividades têm aumentado em função das compras via internet, que tendem a crescer e tornar-se cada vez mais rotineiras. Sala das Sessões, vereador Gorino Malvese, em 24 de maio de 2021. Eduardo Antônio de Oliveira, vereador vice-presidente. Indicação número 079 de 2021. Construção de calçadas em ambos os lados e por toda a extensão da rodovia vicinal Prefeito João Zac, que interliga o acesso vereador José de Moraes e o bairro Bonfim do Bom Jesus, passando pelo bairro do Caí, Cabreúva, São Paulo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva estudos e gestões céleres para a construção de calçadas na via epigrafada, tendo em vista ampliar a acessibilidade dos munícipes que transitam pela mesma a pé. A ampliação da mobilidade urbana é um direito legalmente previsto, muito especialmente pelas leis federais número 12.587 de 2012, que dispõe sobre a Política Nacional de Mobilidade, e número 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Sala das Sessões, vereador Gorino Malvese, em 24 de maio de 2021. Vitor Davi Riz Camargo, vereador. Indicação número 080 de 2021. Construção de passarela para pedestres na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, nas proximidades do Matadouro Avícola Flamboyant. Indicamos ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva a adoção de providências, entrando em contato com o órgão concessionária competentes, no sentido de que seja construída passarela para pedestres na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, próximo ao Matadouro Avícola Flamboyant, quilômetro 81 da referida rodovia. Mesmo sabendo que não é de competência municipal, o Legislativo indica e pede o apoio do Poder Executivo para a construção da mesma, pois juntos poderemos alcançar êxito, uma vez que o constante movimento naquele trecho de pessoas fazendo travessia torna aquele lugar de alto risco de acidentes. E tendo em vista que o pedido tem sido pontuado há muito tempo por munícipes e trabalhadores.
Sala das Sessões, vereador Guarino Malvese, em 24 de maio de 2021. Devani Cristina de Araújo Deboni, Fátima Barbosa, Eduardo Antônio de Oliveira, Giancarlo Moreira Gama, Carlos Donizete de Oliveira, Marcelo Defende, Marlúcia de Fátima Valente, Nildo José de Melo, Vitor Davi Riz Camargo. Indicação número 081 de 2021. Gestões para que estudos sejam realizados para que as pessoas que recolhem os entulhos e materiais diversos possam descartá-los em locais autorizados. Indica o excelentíssimo prefeito de Cabreúva a adoção de providências, entrando em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, sejam promovidos estudos e gestões para que as pessoas que recolhem os entulhos e materiais como móveis velhos e outros possam descartar em locais autorizados, pois existem os ecopontos, porém com quantidades permitidas de 1 metro cúbico apenas, e acabam, em alguns casos, até mesmo colocando fogo em seus próprios quintais ou descartando em lugares impróprios. Vendo também pelo lado positivo, tal indicação, uma vez criando locais de descarte, além de ajudarem a cidade a ficar limpa, e a prefeitura não dá conta da totalidade de tal serviço, esses trabalhadores terão a sua fonte de renda. Sala das Sessões, vereador Guarino Malvese, em 24 de maio de 2021. Devani Cristina de Araújo Deboni, vereadora, segunda secretária. Lido. Solicito ao diretor de secretaria que encaminhe as proposições apresentadas a quem de direito. Informo que se encontram arquivadas na secretaria, bem como publicado no site desta Câmara Municipal, os balancete deste legislativo referente ao mês de abril de 2021 para aqueles que desejam tomar conhecimento. Expediente recebido de diversas localidades. Informo que as prestações de contas das subvenções encaminhadas à Associação Cultural Formação e Promoção Emana do Vilarejo, Liceu Emaús, referentes aos meses março e abril de 2021, encaminhadas conforme determina a legislação vigente, permanecerão arquivadas na secretaria desta edilidade para aqueles que desejam tomar conhecimento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da presente sessão ordinária. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Donizete de Oliveira. Presente. Devani Cristina de Araújo Deboni. Presente. Eduardo Antônio de Oliveira. Presente. Fátima Barbosa. Presente. Giancarlo Moreira Gama, presente. Marcelo Defende. Marlúcia de Fátima Valente. Nildo José de Melo. Vitor Davi Riz Camargo. Presente. Havendo número legal, dou início à ordem do dia da 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 26 de maio de 2021, quarta-feira, às 7 horas. Discussão e votação do projeto de lei número 015, de 7 de abril de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a redação do inciso 4º do artigo 7º e suprime seu parágrafo único na lei número 2.259, de 14 de dezembro de 2020. E discussão e votação do projeto de lei número 019, de 10 de maio de 2021, de autoria da vereadora segunda secretária Devani Cristina de Araújo Deboni, que inclui no calendário municipal de eventos a campanha Junho Violeta, que tem a finalidade da conscientização, prevenção e combate à violência praticada contra as pessoas idosas e da outras providências. Câmara Municipal de Cabreúva, em 24 de maio de 2021, Fátima Barbosa, vereadora presidente. Tendo em vista que o projeto de lei número 15, de 7 de abril de 2021, de autoria do chefe do Executivo, que altera a redação do inciso 4 do artigo 7º
e suprime o seu parágrafo único da Lei número 2.259, de 14 de dezembro de 2020, se encontra em tramitação nesta Casa de Lei, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Peço a palavra. Concedida a palavra, a vereadora Marluce. Boa noite a todos. O projeto de lei que está aqui para a gente ser votado é uma pequena modificação que houve na lei orçamentária, mas que nós tivemos, inclusive, aqui reunião com o chefe, com o secretário das Finanças, onde ele passou isso para a gente. É a necessidade mostrada para ele, compreendida por essa vereadora, é a necessidade para que as coisas corram em trâmite menor, visto que tudo é tão moroso. Então, nada mais é do que a gente simplificar uma coisa para que ande um pouco, digamos, mais rápido. Então, eu sou inteiramente favorável, estou de acordo e tenho total conhecimento sobre essa matéria. Boa noite. Palavra concedida, o vereador Marcelo defende. Obrigado, senhora presidente. Em conluio com a vereadora, esse projeto é de inteiro conhecimento deste vereador e a celeridade se faz necessária na administração pública. Voto consciente favorável a este projeto. É só. Palavra, vereador Jean. Só complementando o que os nobres falaram, nós realizamos, eu, o vereador Vitor, o vereador Nildo, somos membros da Comissão de Controle Financeiro e Orçamentário aqui da Casa. Nós realizamos uma audiência pública para entender um pouco melhor sobre essa alteração na lei orçamentária. A gente queria entender qual era o que estava sendo proposto pelo Executivo, e aí, em termos gerais, a grosso modo, essa alteração, ela, de certa forma, ela aumenta o limite de dotação orçamentária, de transferência entre uma pasta e outra, enfim. O secretário justificou que há expectativa de necessidade dessa alteração, e por isso a exposição de motivos que ele fez ficou clara, a gente conseguiu entender um pouco melhor o porquê dessa alteração. Então, conta com o meu apoio, terá o meu voto sim. Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao vereador Nildo. Em primeiro lugar, meu boa noite a todos os internautas, aos presentes que nos assistem, e deixar aqui colocado que o projeto de lei ele vem de encontro a um ano totalmente atípico, onde o secretário de Finanças fica lá enxugando o gelo, porque questão escolar, ele tem que depositar o 25% e não tem aluno nas escolas, tendo que fazer malabarismo para que isso seja efetivado. Então, é um ano que o orçamento precisa ser muito bem pensado pela gestão e vem de encontro até com a questão da controladoria, que eu estou aqui pedindo para vocês a decisão no voto, que o controlador nada mais é ou nada menos do que aquele que tem o DNA do município na mão. Ele que pode dizer ao gestor da pasta de finanças: olha, você está aplicando menos recurso na questão da educação, você vai alcançar o final do ano e não vai conseguir aplicar o recurso. Então, vem de encontro até com isso, e creio que o gestor da pasta e o nosso querido prefeito saberá muito bem tocar esse 5% que foi solicitado de remanejamento dentro do nosso orçamento. São essas minhas palavras. Coloco em votação o projeto de lei número 15 de 2021. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei número 15 de 2021. Tendo em vista que o projeto de lei número 19, de 10 de maio de 2021, de autoria da vereadora segunda secretária Devani Cristina de Araújo Deboni, que inclui no calendário municipal de eventos a campanha Junho Violeta, que tem a finalidade da conscientização, prevenção e combate à violência praticada contra pessoas idosas e da outras providências. Se encontra em tramitação nesta Casa de Leis
onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, solicito à segunda secretária a emenda modificativa número 1, apresentada pelo vereador Marcelo Defende. Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 019 de 2021. Modifica o anexo único previsto no referido projeto para constar no calendário municipal de eventos a Semana da Terceira Idade, que foi criada pela Lei 1973, de 29 de novembro de 2012. Pela presente emenda e na forma dos artigos 110, inciso 2º, a linha B, e 148, inciso 4º do Regimento Interno, requeiro seja modificado o anexo único do projeto de lei 19 de 2021, citado no artigo 2º do referido projeto, para constar o evento Semana da Terceira Idade, instituído pela Lei nº 1973, de 29 de novembro de 2012, no referido anexo. Assim, o anexo passaria a constar da forma que consta no anexo desta emenda. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 12 de maio de 2021. Vereador Marcelo Defende. Justificativa. A presente emenda busca apenas modificar a redação do anexo único do projeto de lei 19 de 2021, sem alterar a sua substância, com a finalidade que nele conste outro evento criado por lei municipal, que é a Semana da Terceira Idade, criada pela Lei 1973, de 29 de novembro de 2012. Assim, a presente emenda pretende aperfeiçoar o anexo único do projeto, bem como o calendário municipal de eventos, razão pela qual busco o apoio dos nobres pares para aprovação desta emenda. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 12 de maio de 2021. Coloco em discussão o referido projeto de lei, bem como a emenda apresentada. Eu peço a palavra? A palavra, a vereadora Devani. Boa noite, público presente, boa noite às pessoas que estão assistindo à sessão online e boa noite a todos vocês, nobres pares. Eu queria explanar um pouquinho sobre esse projeto de lei de minha autoria. O que seria o mês de junho como o mês de conscientização do combate à violência contra os idosos. Por que o mês de junho? Porque no dia 15 de junho nós comemoramos o Dia Mundial, não é comemoração, é o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Então é assim, muito mais que uma data a ser incluída no calendário municipal de eventos, mesmo porque não é para comemorar, e sim conscientização, prevenção e combate à violência praticada contra as pessoas idosas. Esse projeto, ele não obriga as secretarias a fazerem, não obriga as secretarias a promoverem. Portanto, ele incentiva as secretarias a promoverem campanhas contra o combate à violência contra os idosos. Violência não é apenas a violência física, violência, abandono. E nesse mês de junho, ele entrando no calendário, o mês violeta, as secretarias poderão promover campanhas para essa conscientização, que, ao meu ver, é muito importante por conta da proteção, inclusive, aos nossos idosos. Então, eu gostaria de pedir aos nobres pares o apoio de vocês para a aprovação desse projeto, que, ao meu ver, ele vai além de uma data. É importante para essa conscientização. Então, eu peço aos nobres pares o apoio de vocês para a aprovação desse projeto. Concedo a palavra ao vereador Marcelo Defende.
Senhora presidente, nobres pares, público aqui presente e população que nos assistem de forma virtual. Primeiramente, parabenizar a vereadora, a autora desse projeto, Devani, com todo o meu respeito. A significância desse projeto que você fez é de extrema, dizemos perfeição não seria a palavra adequada, mas é de conscientização com os nossos idosos, né? E é uma data, não é para comemorar, é uma data de conscientização. Ainda existem pessoas que agridem as pessoas idosas. Existe o Estatuto do Idoso, existe o Código Penal, mas a municipalidade é de extrema importância ressaltar os cuidados com os idosos. Então, parabenizo pela autoria desse projeto, tenho meu apoio, indiscutivelmente. Eu gostaria de só explicar a emenda aos nobres pares, em que ela consiste. Na 15ª legislatura, de 2009 a 2012, eu estava aqui como vereador, e a lei 1973, ela instituía a Semana da Terceira Idade, que ficou consignada a última semana do mês de setembro, e não estava constando essa lei na listagem que a gente tem na casa. Então, conversando com o jurídico, nós já entramos com essa emenda, pegamos uma carona no projeto da vereadora Devani, para que seja incluído o projeto de lei da 15ª legislatura, de autoria desse vereador, para que conste na nossa lista. Então, a minha emenda é nesse sentido, são distintos. Tá? Eu peço o apoio dos nobres colegas para a devida aprovação. É só, presidente. Concedida a palavra à vereadora Marlúcia. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Marcelo por essa lembrança e por essa observação, que às vezes a gente, né, passa distraído e não percebe. E, sem dúvida, é uma data muito especial que a gente tem que comemorar, sim, e merece todo o nosso respeito para que seja incluso no calendário. Em relação ao projeto, vereadora, parabéns. E, assim, eu até falo que são projetos importantíssimos que a gente tem que fazer, mas eu sou um pouco nostálgica, talvez, infelizmente, né? O bom seria se a gente não precisasse conscientizar ninguém. O bom seria se todos já tivessem essa consciência e que nós pudéssemos falar: que projeto, para que esse projeto? Mas, infelizmente, não é a nossa realidade e é de extrema importância o seu projeto, tem todo o meu apoio. A gente sabe que os índices, principalmente agora com a pandemia, onde todos em casa, o estresse maior, e a gente sabe que está aumentando muito a violência, tanto no caso do idoso como nas crianças. Isso é fato consumado e registrado pela nossa justiça. Então, a gente precisa ter essa consciência, sim. Conte com o meu apoio e parabéns pelo projeto. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra, vereador Jean Carlos. Vereadora, se me permite, com todo o respeito que tenho pela senhora, eu gostaria de fazer algumas observações, no sentido de que, desde a campanha na qual eu movimentei, eu sempre fui bastante crítico aos projetos de lei que visavam datas comemorativas, obviamente, e isso é indiscutível. A gente sabe da importância dessas datas, justamente para esse exercício de conscientização, mas eu valorizo muito, e tento fazer isso diariamente no meu mandato, a eficiência do Poder Legislativo. A gente precisa começar a fomentar cada vez mais a importância e a significância que esse poder tem para o município. O Poder Legislativo, assim como a Prefeitura, o Poder Executivo, é um poder e tem devidas funções, tal qual o Poder Executivo. E eu acho que é, de certa forma, esvaziante a gente acabar se limitando a projetos de lei nesse sentido, de data comemorativa, de nomeação de rua, porque a gente pode muito mais. Isso não é uma crítica diretamente à senhora vereadora, mas no geral. Eu acho que esse Poder Legislativo ele pode muito mais, a gente tem muito mais capacidades dentro das nossas atribuições, e a gente não deve ficar apenas nisso. A vereadora vai contar com o meu apoio, claro, acredito que a causa é de fato importante, mas eu gostaria de deixar marcado esse posicionamento e essa menção, para que a gente dê um pouco mais de valor ao que é o Poder Legislativo Municipal. A gente valorize a importância e todas as nossas capacidades, o que nós podemos e devemos fazer enquanto vereadores no município de Cabreúva. Obrigado, presidente. Peço a palavra, presidente. Palavra, vereador Eduardo. Obrigado, presidente. Eu queria cumprimentar a vereadora pelo projeto.
Eu acho de suma importância, sempre que for lembrado, né, o tratamento aos idosos. Eu que trabalhei um bom tempo na UPA ali, sei quantas vezes chegavam os idosos ali com maus tratos, né? E muitas das vezes, até por falta de conscientização, ninguém tem a coragem de denunciar, ninguém tem a coragem de tratar da maneira que devia ser tratado. Cuidam tanto da gente, merece ter uma velhice, digamos, melhor, né? Então, tudo que vem de importância que lembre, que cuide dos nossos idosos, eu acho importante na casa, conscientização. Então, quero dar meus parabéns à vereadora pelo projeto. Essa palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Nildo Pi. Deixar novamente meus cumprimentos aos internautas e ao público presente e lembrar que voltou o público presente e eu aqui triste já que começou novamente as ondas crescerem. Só para lembrar aqui e deixar meus cumprimentos à vereadora. Vereadora, nós somos do mesmo partido e eu lembro quando minha mãe dizia lá em casa: o ladrão de uma agulha comete o mesmo crime de 50 milhões de dólares. Vereador, talvez o senhor foi um tanto quanto forte demais. Acredito que o projeto da vereadora tem os pensamentos dela. Seja o projeto que for, seja na hora que for, a cidade tem que se beneficiar com isso. Acredito que eu tenho, como já disse aqui, mãe centenária, dou meus cumprimentos a Vossa Excelência e tenha de mim todo o meu respeito. O ladrão que rouba uma agulha e o ladrão que rouba 50 milhões, o crime é o mesmo, vereadora. São essas minhas palavras. Alguém mais a palavra? Coloco em votação o projeto de lei número 19. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei número 19 de 2021. Coloco em votação a emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 19. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovada a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 19 de 2021. Terminada a ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. Solicito à segunda secretária que apresente os nomes dos vereadores inscritos para o uso da palavra livre. Marcelo Defende, Eduardo Oliveira, Giancarlo, Nildo Pi e Devani Debori. Concedo a palavra para o vereador Marcelo Defende. Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, funcionário desta casa, uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas que nos assistem. Tem alguns temas que achei importante vir à tribuna para comentar. São aspectos positivos e outros aspectos não tanto positivos, mas fazem parte de uma sistemática. Primeiramente, quero trazer à baila, que o nosso município foi beneficiado através do governo do estado. O município que tem interesse turístico foi beneficiado com R$360 mil para o governo do estado, para que fosse aplicado na seara turística de Cabriúva. Então, obtive essa informação com o nosso prefeito, Antônio Carlos Mangini, na data de ontem. E complementando, oficializando, o nosso amigo, deputado Alexandre Pereira, do Partido Solidariedade, do meu partido, está formalizando para a saúde pública do nosso município R$248 mil. Então, são coisas, Cabriúva recebendo apoio de diversos setores. Gostaria de
comentar uma nota de pesar de uma pessoa que tem, sempre terá um significado importante para os cabreuvanos. É uma cabreuvana que foi funcionária pública, trabalhou por 30 anos como servidora da Prefeitura Municipal de Cabreúva, é a senhora Noêmia Xavier de Godoy. Ela trabalhou de 1959 a 1989 na Prefeitura, então acredito que todos os vereadores se solidarizam com a perda, né? Esse sofrimento. Força, família Godoy. Nossos sinceros sentimentos a toda a família. Gostaria de comentar aqui também a revitalização das vielas. Estive em contato com o Keco, a pessoa que está administrando os trabalhos, e principalmente quando nós falamos em revitalizar vielas com materiais que iriam ser descartados, com mão de obra própria de funcionários da prefeitura, onde que era sujo, alagado, está bem feito e cuidado. Então, parabenizo a todos que tiveram seu trabalho nessa feitura. E esse departamento também está fazendo a limpeza nas escolas municipais, e o mato está grande, então o pessoal está bem trabalhando bastante nessa seara de limpeza das escolas municipais. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo abriu um concurso de edital para concurso de algumas áreas culturais, dentre elas um concurso voltado à viola caipira. Na data de ontem, nosso representante cabreuvano, meu amigo e servidor público municipal Plínio, fez a referida gravação e temos a certeza que Cabreúva está bem representada por ele. Ele vai participar desse concurso, ele é formado, ele é músico de formação e violeiro de paixão. Então, meu amigo Plínio, acho que Cabreúva estará torcendo por você. Cabreúva será muito bem representada neste concurso no qual você irá representar Cabreúva. E o espírito de Tião Carreiro com certeza vai estar dando a positividade. Eu gostaria de comentar um fato ocorrido com minha família. Um tio meu sofreu um AVC no domingo, ele acabou de almoçar conosco e passou mal, sofreu um AVC, e gostaria de agradecer o apoio que eu tive da UPA, dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes de frente. Então, todos os funcionários da UPA, gostaria de agradecê-los pela atenção que foi dada, não só ao meu tio, mas eu percebi a correria que estava domingo à noite lá. Teve acidente de moto com óbito, estava uma loucura, e todo mundo trabalhando, e cabe a este representante do povo parabenizá-lo. Parabéns, UPA e todos os servidores da saúde. E meu tio ainda está no São Vicente, em estado delicado. Pi, parabenizar você pelos seus 2 projetos de lei desta casa, grande maestria e sapiência, parabéns pela propositura. Cada vez estou tendo mais orgulho de ter você como representante de nossa cidade. Devani, seu projeto de idoso é sem comentário. E sempre, quem protege o idoso tem o meu respeito. Em qualquer circunstância, nem que for para colocar um nome na rua, cuidado com os nossos idosos. Cuidado com nossas idosas. Quem protege o idoso tem consciência, independente de qualquer outra vislumbrações de outras coisas. Eu gostaria de deixar uma conscientização bem feita em uma cidade é muito melhor do que qualquer outra coisa. E é isso que o povo brasileiro precisa. Conscientização. A hora que nós conscientizarmos, deixar não levar pelas vaidades, nós teremos um mundo melhor. Parabéns, Devani, conte comigo. Quem protege o idoso tem meu respeito. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Eduardo.
Quero cumprimentar a senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, público presente, internautas online. Bom, primeiramente quero cumprimentar meus amigos que chegaram no fim aqui. É o Léo, acompanhado do Rodrigo Moraes e do Vitor Mata. Quero agradecer pela presença visitando nossa cidade. São da equipe do nosso presidente Bolsonaro. É uma honra tê-los aqui. Eu muito feliz pela presença de vocês. Léo é um amigo antigo, né, Léo? Já estivemos muitas vezes juntos. E tenho certeza, o Léo conhecendo nossa cidade aqui, vai tentar ajudar com muitos contatos lá, para a gente conseguir mais recursos para a nossa cidade. Né, Léo? Eu quero falar sobre uma indicação que eu fiz também, de placas, sinalizar as ruas que ainda não tem placas na nossa cidade. Tem bastante que tem, mas eu andei pela cidade, tem muitas sem sinalização. E devido à pandemia, que se alastrou muito em nossa cidade e todo o Brasil, né? Aumentou muito serviços de deliveries, próprios entregadores de Mercado Livre. Muitas pessoas que acabando ficando desempregadas devido a essa pandemia, teve que rumar para essa profissão de motoboy, entregadores, e creio que irá facilitar, né, aqueles que trabalham por conta, fazendo serviço, até com aplicativos de alimentos aí, o trabalho deles, que muitos nem conhecem, né? Não estava na profissão, então não conhece direito. Creio que vai facilitar muito. Espero que nossa indicação seja aceita lá. Fiquei feliz também que visitei essa semana a Rua Piauí, e era até uma crítica minha antiga, que todas as ruas em volta da Piauí foram asfaltadas, e eu citei isso uma vez, e justo a Piauí não. Colocaram até placa lá, né? Na Piauí, todas as travessas asfaltaram, e a rua que não asfaltaram colocaram a placa de asfalto. Então, teve uma emenda que foi liberada através do deputado Zé Olímpio, e o deputado, nosso amigo Giga Peixoto, ajudou a destravar essa emenda que estava parada lá, que também veio ajudar no asfalto dessas ruas, inclusive a Rua Piauí. E, falando do Giga, quero agradecer aqui ele mais uma vez, o deputado Giga Peixoto, por mais uma emenda que ele conseguiu para a nossa cidade, né? O prefeito até postou ontem, eu postei em minhas redes sociais também, uma emenda de R$100 mil, que veio destinada à saúde, atenção básica, e já está nos caixas da prefeitura. O Giga esteve com a gente aqui, eu fiz o pedido para ele, junto com outros vereadores, e essa emenda, mais uma do deputado Giga Peixoto, já está em Cabreúva. Então, agradecer a parceria, o carinho do Giga, sempre presente aqui em nossa cidade. Em terceiro, a gente fica triste que está aumentando, ao que tudo indica, de novo, né? Os casos de Covid, a curva, que nem diz, subindo os casos. A gente sabe que está aumentando a ocupação dos hospitais aqui, mas eu, sinceramente, eu espero, né, que esse governador de São Paulo, infelizmente, tem prejudicado muito os comerciantes, os empresários. E eu vi, essa semana, estava até comentando com o Vitor, eu não sabia, de um empresário, que eu vi um vídeo triste. Ele tinha a empresa dele, diversos funcionários, e hoje, não desmerecendo jamais, está até aqui meu amigo Barroso presente, que faz um trabalho lindo na parte de reciclagem, em Cabreúva, mas um empresário que tinha diversos empregados, hoje a opção dele foi digna demais, mas foi recolher recicláveis. É a situação que o governo deixou, né? O Estado. A gente fecha o problema de um lado, mas abre um problema gigantesco do outro. Então, sinceramente, eu espero que Cabreúva não feche de novo os comércios, não volte a prejudicar os pequenos empresários, os trabalhadores de rua, indiretos, né? Que eles são quem mais paga o pato. Quem tem o salário garantido no mês é fácil. Quem tem o seu salário todo mês na conta, é fácil chegar e falar que vai fechar o comércio, né? Mas aí aquele coitado que depende sua renda para sustentar a sua família, né? Como que ele vai fechar o comércio? Como vai pagar o aluguel? Pagar seus funcionários?
suas contas, o IPTU, as contas não deixam de chegar. Então, primeiramente, eu oro sempre, peço a Deus para que nos guarde, dê saúde. A gente sabe, estamos perdendo diversos amigos. Inclusive, eu quero deixar meus sentimentos aqui a Cleusa, funcionária da UPA, antiga, que perdeu seu filho essa semana, um jovem de 27 anos de idade, devido ao Covid. Mas que nem a gente viu essa cepa, cada uma, né? Termina uma, vem outra. Então, se a gente parar toda vez o país, não vai morrer só de Covid, vai morrer de fome, vai morrer de depressão, porque tem muitas pessoas entrando assim. Muitos é que nem um empresário, resolve levar uma vida digna, mas e aqueles que não conseguem, né? Levar o seu leite o desespero de um pai de família? Então, tomara que isso não aconteça, sinceramente eu espero. E vou deixar aqui meu boa noite a todos, que Deus abençoe o resto da semana aí. Fico muito feliz de ver o público de volta a casa. Vocês são sempre bem-vindos a essa casa, que não deixa de ser a casa do povo, né? Boa noite. Concedo a palavra ao vereador Jean Carlos. Bom, boa noite novamente a todos e todas, aos nobres colegas aqui presentes, aos espectadores online. Vou continuar um pouco do que eu falei ali, só para tentar justificar. Meu posicionamento sobre esses projetos de lei, assim como eu mencionei, ele é um posicionamento um pouco crítico de fato, e é chato mesmo, é muito chato ter que ter esse posicionamento, mas justamente porque eu acredito na eficiência desse poder, só repetindo o que eu falei ali. E isso não é por vaidade, nem nada do tipo, mas porque eu acho que nós, enquanto vereadores, e acredito que a vereadora faz isso muito bem, inclusive, por ser uma causa sensível a ela, nós devemos cobrar políticas públicas para os problemas que nós vemos. Eu, na minha visão, não vejo que uma data comemorativa vá resolver diretamente o problema, ela pode causar uma conscientização. A data comemorativa já existe nesse caso, é uma data a nível mundial, enfim, a gente sabe da devida importância das datas comemorativas, mas nós, enquanto fiscalizadores, eu acredito, dentro do meu posicionamento, do meu ponto de vista, que somos muito mais eficientes cobrando políticas públicas efetivas que corrijam esses problemas. Só para deixar um pouco claro, para que não fique nenhuma interpretação distorcida aí. Entrando um pouco sobre outros pontos, eu gostaria de começar falando sobre a vacinação aqui no nosso município. O nosso mandato tem acompanhado bastante a secretária adjunta, a Janaína, que tem cuidado um pouco mais diretamente na questão das vacinas. Eu falo com ela quase todo dia, tanto perguntando algumas demandas e para entender um pouco melhor esse processo de vacinação, que é tudo muito novo, cada dia tem uma informação nova, uma fase vacinando novo. E a minha cobrança hoje vai ser especificamente a comunicação. Nessas últimas 3 semanas, eu acredito, a cidade começou a vacinar as comorbidades e as pessoas com deficiência. É uma faixa etária que abrange uma grande quantidade de pessoas, mas nós temos na comunicação uma defasagem muito grande de o que são esses critérios, em quais pessoas têm chegado esses critérios. A gente tem diversas pessoas deixando de se vacinar por não saber desses critérios. Eu tenho recebido muita demanda nesse sentido, eu me vacino, eu não me vacino, eu tenho isso, eu posso me vacinar ou não. E eu acredito que a comunicação da prefeitura tem falhado nesse sentido. Falta deixar um pouco mais claro sobre esses critérios, o governo do estado deixa um pouco detalhado, então falta trazer isso de uma maneira mais mastigada, para que as pessoas que podem receber a vacina recebam adequadamente. Isso não é uma queixa só minha, mas uma queixa de todas essas pessoas que vieram até mim, que comentaram que não sabia por lugar nenhum se elas podiam de fato tomar a vacina, se a idade da vacina estava contemplada, enfim. Cabreúva, isso eu falo desde fevereiro, comentei inclusive com a nossa vice-prefeita, precisa de fato incentivar cada vez mais a comunicação. O poder público precisa se comunicar bem, e aí não só pelas redes sociais, mas até por vias não digitais, mas comunicar bem. O poder público precisa se tornar acessível através da comunicação. E nesse caso, especificamente da vacina, a gente está falando, se a gente comunicar bem, a gente vai estar salvando vidas. Então isso é muito importante, fica aqui minha cobrança novamente, para que há um diálogo,
uma construção conjunta entre a comunicação e essas medidas da saúde. Isso é muito importante e, afinal, a publicidade é um princípio da administração pública, então a gente, enquanto vereador, precisa cobrar isso constantemente. Outro ponto ainda sobre a vacinação, eu comentei na última sessão, semana passada não teve sessão, mas na anterior, eu comentei sobre como o número do WhatsApp, os telefones de WhatsApp, tem facilitado o cadastramento, e de fato, comentei que fiz o cadastramento da minha avó, inclusive por esse WhatsApp, mas eu tenho recebido muitas demandas de que ou esse WhatsApp ele não responde, ou ele só responde se você mandar 3 mensagens seguidas. Então, obviamente, a gente reconhece o problema, novamente, dos funcionários, que é uma problemática recorrente de atender essa demanda que tem sido construída, essa alta demanda que tem sido desempenhada pela Covid-19, mas eu acredito que talvez deva-se dar um pouco mais de atenção a esse processo. Como eu falei, o cadastramento ele faz parte da possibilidade da vacina. Então, a gente precisa tentar otimizar isso o máximo possível e conseguir responder essas pessoas dentro das possibilidades da maneira mais rápida possível e mais esclarecida possível. Muitas pessoas falaram que mandaram perguntando alguma determinada dúvida, aí não foi adequadamente respondida, aí depois conseguiu uma dúvida com não sei quem, mandou, aí conseguiu se vacinar. E se ela desiste na primeira tentativa, ela ficava sem vacina? Essas questões que eu gostaria de salientar para que esse cadastro ele possa ser um pouco mais otimizado, para que a gente consiga possibilitar de uma maneira melhor a vacinação aqui no nosso município. Tá certo? O segundo ponto que eu gostaria de comentar passa um pouco sobre a nossa atuação aqui enquanto vereador. Na última sessão, eu e o vereador Vitor, nós fizemos 2 requerimentos de informação. Um falava sobre as agentes comunitárias e o outro falava sobre os cargos comissionados da prefeitura. Nós precisávamos de alguns esclarecimentos nesse sentido. E nos foi respondido um requerimento incompleto, de acordo com aquilo que a gente pediu. Isso, a gente encaminhou um ofício falando do que a gente havia de fato pedido no requerimento, porque não foi adequadamente respondido. Mas eu quero salientar esse ponto. E isso é um pouco chato de falar, inclusive, e eu espero que eu esteja completamente errado. Mas, de certa forma, chegou até a gente, até mim, de que havia uma intencionalidade nessas respostas, ou na falta delas. Isso é extremamente preocupante e me entristece muito. Eu espero que, de fato, isso seja só um falatório, uma falação de boca em boca. Mas, por que eu estou falando isso? Nós aqui, enquanto todos os 9 vereadores aqui, são representantes da população. Todos nós fomos eleitos pelos cabreuvanos e cabreuvanas e ocupamos essa cadeira para sermos representantes da população. Quando uma demanda que eu ou qualquer outro vereador aqui encaminha, apontando, indicando, ela ou deixa de ser atendida propositalmente, ou ela não é adequadamente respondida, não é esse vereador que deixa de ser atendido ou adequadamente respondido, nem aquele, nem aquele, nem aquele. É uma demanda da população. As demandas que eu encaminho, elas não saem da minha cabeça criativamente. A gente é cobrado por isso. Eu sou representante de 529 cabreuvanos, fui eleito por 529 cabreuvanos e recebo demandas de diversas pessoas justamente para cobrar aquilo que eles são por direito. Nós, enquanto vereadores, temos essa função de fiscalizar e cobrar aquilo que são por direito. Então, quando uma demanda ela não é adequadamente respondida, ela não tem a resposta clara, ou propositalmente não respondida, como eu falei, não é esse vereador que deixa de ser respondido só, é a população que deixa de ser atendida. Quero deixar isso muito bem fixado e eu espero que, de fato, isso só seja um falatório, que isso não seja realidade. Obviamente, o meu mandato, nós encaminhamos mais de 60 ofícios já, alguns requerimentos, e, obviamente, a gente tem uma defasagem de funcionários, então não estou cobrando em momento nenhum que tenha um funcionário só para responder. Não é essa a questão. A minha questão principal é que essa falta de atendimento de demandas não seja proposital, porque não é este vereador que encabeça essa demanda, é uma demanda da população. Isso é extremamente importante a gente salientar e deixar isso muito bem claro e muito bem fixado, para que não aconteça o que aconteceu anteriormente em tempos passados. Tá certo? Deixa eu ver que outro ponto que faltou. Acredito que é isso. Só para complementar a minha fala sobre o requerimento de hoje, mais uma vez, nós temos visitado, eu e o vereador Vitor, toda semana um bairro da cidade,
e esse requerimento, novamente, que eu pedi, saiu fruto do gabinete itinerante. A gente percebe uma discrepância do número de contêineres no bairro, contêineres de lixo, firmado com a empresa EPA e a prefeitura. Então, o questionamento ele passa justamente por isso. E só para enfatizar novamente a importância dessa atividade que nós temos feito com o gabinete itinerante, tem sido muito rico para a nossa atuação e para o levantamento de demandas na cidade. E espero que nós continuamos conseguindo escutar e atender as demandas da população. Tá certo? Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao vereador Nildo. Deixar novamente aqui meu boa noite, vereadora Marluce. Parece estar com frio, vereadora, numa sessão que houve até um momento de calor aqui. Deixar meu agradecimento ao vereador Marcelo por sempre nos elogiar e também nos aconselhar pelos projetos de lei que nessa casa apresentamos. E sentindo da vereadora Fátima, depois da viagem a Brasília voltou mais ponderada. Doutora, parabéns, doutora. Deixaram eu bem tranquilo. Vereador Djan, eu achei, eu até usei seu nome, se você quiser uma parte eu te dou também. Eu achei você uma pessoa, uma figura, né, que eu sou seu fã, já te disse isso várias vezes. E eu achei falta de diplomacia de Vossa Excelência, por isso até mas agora quero te parabenizar de você ter vindo até a tribuna e reconhecer que essa só é a sua opinião. Era só deixar tranquilo de saber que a sua opinião sempre defendi, cada um aqui dos 9 tem a sua, e a sua opinião é tranquila. Só que da forma eu entendi que não houve, que foi de uma forma que deixou falta de diplomacia. Mas agora, voltando aqui, quero te parabenizar pelo reconhecimento disso. E aqui uma notícia triste, que, como eu disse ao Vitor, quando eu cheguei, vereador, aqui nessa cidade, eu sou um grande lutador às pessoas que não têm condições de lutar e buscar a sua situação de saúde. Então eu sou um cara que me presto, não tenho hora para isso, atendo meu celular a qualquer hora, tá, o Duque sempre me acompanha nisso. E vou deixar aqui uma crítica, eu tenho pegado pesado, que na minha campanha, se for para entrar vereador na cidade de Cabreúva e viver 4 anos aqui para não consertar esse ponto, eu prefiro nunca mais discutir política. Seja com nós, 9 vereadores, seja com a vice-prefeita, seja com o prefeito, ou seja com quem for. A partir do momento que falar que é saúde, e essa coisa não for levada a sério, Marcelo, o meu coração chega a tremer. Marcelo, você cuida dos cachorrinhos, né, Marcelo, com carinho, com amor. Então, eu vou aqui deixar registrado dessa vez. Da próxima vez eu vou fazer um requerimento e pedir para os 9 vereadores assinar. Quero aqui deixar meus pêsames, minhas condolências à família da Eliane, que teve a morte do pai dela, o Carlos de Abreu Vieira, que morreu de pancreatite. E eu estava na Câmara na quinta-feira, e o pessoal que saiu para divertir, jogar futebol, eu disse, não, eu vou até a Santa Casa, que tem um paciente na Santa Casa, que a filha dele está me ligando, vou lá ver o que a gente consegue ajudá-la, e vou até o Vitor. E fui lá e a vaga cross saiu às 17h30, 17h07, a tão sonhada a vaga cross, saiu às 17h07. E o paciente falando, e o paciente foi transferido para o São Vicente a 1h da madrugada. Dessa vez eu só vou dizer aqui na Câmara, no meu discurso, porque eu liguei para a Noemi e mandei ela apurar todos esses fatos. O porquê uma vaga cross sai às 17h07, Fátima, você que entende mais do que eu, de uma pancreatite, e o paciente só é transferido a 1h da manhã. Fátima, você acha que dura? Não pode. E o paciente foi a óbito, no São Vicente. Chegou
com todos os órgãos complicados, enfim, a Noemi está apurando. Então, eu estou deixando só registrado dessa próxima vez e pedir para que a Noemi apure tudo isso lá, o que houve, porque pode ter sido alguma coisa que não é do nosso conhecimento. O paciente pode ter uma complicação e ele está estabilizando o paciente para levar, correto? Tomara a Deus que seja isso, não foi por falta de vontade de levar. Então, vou deixar isso aqui que eu não consegui, e até parente do Batera, do Alano, então são pessoas que ficaram bastante tristes, mas enfim, Deus conforte a família deles. Agradecer também a visita do deputado federal Márcio Alvino, que esteve em Cabreúva, na APAI. Ele é um dos deputados ligados à APAI nacionalmente e veio a Cabreúva e convidou-me a tomar um café com ele e marcamos uma reunião com o deputado estadual André do Prado para que o prefeito Mangini discuta sobre a serrinha aí, com os dois, já que o André é muito ligado ao DR. E deixar aqui também o meu registro, que estou, como vereador, atento não só às questões do que o funcionário público perde, ou que o funcionário público deixa de ganhar, ou aquelas situações que a lei proíbe ou não. Essa semana houve uma série de reuniões, sindicato, prefeitura municipal e professores. Algumas questões, que eu não vou aqui entrar em detalhes, ela foi proibida judicialmente. Mas algumas questões os funcionários têm direito e não foi a eles dados. Então, a questão da assiduidade, dizer aqui a todos os professores de Cabreúva que eu estou atento, conheço da lei, sou conhecedor dela e estou super preocupado com tudo que eles perdem. Mas nós estamos num processo de pandemia e, como disse aqui aquele dia, não é R$30 ou R$20 ou R$25 que vai resolver a vida de ninguém. Estou aqui profundamente em luta. Isso é proposta de campanha, discuti isso com o prefeito e estarei cobrando todos os dias da minha vida uma reforma definitiva no funcionalismo público cabreuvano, onde o funcionário público de Cabreúva tenha seus salários equiparados em relação a nossas cidades vizinhas. Eu vos pergunto, por que uma cidade de 50 mil habitantes, com orçamento de 200 milhões como a nossa, tem a nossa vizinha, a vizinha de Itupeva, 50 milhões de habitantes, 200 milhões, 50 mil habitantes e 200 milhões de orçamento? Por que o pedreiro lá ganha um valor, aqui ganha outro? A colher do pedreiro lá é menor o cabo, vereadora Marluce? O professor lá, vereador Marcelo, ele é menos capaz do que o daqui, vereador Marcelo? O nosso nobre advogado da nossa Câmara Municipal sabe menos do que eu vou até citar aqui, né? Os advogados da Câmara de Várzea, de Cabreúva, de Itupeva, de tudo. Eu acho que todos os advogados têm então, assim, nós precisamos parar de lutar por migalha, por miséria para os funcionários públicos. Nós precisamos cobrar do nosso prefeito uma reforma profunda administrativa, porque se o funcionário não estiver contente com o seu salário, ele não executa o atendimento ao público. E nós, políticos, estamos para dar um atendimento digno à nossa população. E se os nossos funcionários não estiver contente com o seu salário, jamais ele vai dar atendimento algum a alguém contente que nossos vereadores e os nossos prefeitos exigem. Então, deixar claro aqui que também na prospecção futura, o orçamento de Cabreúva está para dar um salto, Marcelo, tão gigante, que hoje, devido à pandemia, voltamos cerca de 200 milhões, mas ela já para estar alcançando 250. Projeção do final do nosso mandato, presidenta, é quase 350 milhões. Isso não sou eu que estou falando, isso é os analistas de economia
aonde eu discuto com eles e trabalho junto com eles. Então nós temos que ter previsão do que é Cabreúva, do que quer Cabreúva e aonde nós vamos chegar. Então faz parte desse poder legislativo estar aqui, lembrando o poder executivo, fazendo projetos de leis, aonde dá voz àqueles que cuidam do nosso orçamento, para que a nossa cidade tenha a sua totalidade no atendimento público aos nossos munícipes. São essas minhas palavras e obrigado a todos. Concedo a palavra à vereadora Devani. Boa noite, nobres colegas, público presente e o público que também está assistindo à sessão hoje, que eu tenho inclusive alguns amigos idosos assistindo à sessão de hoje. Eu quero primeiramente agradecer aos nobres pares que votaram ao projeto e ressaltar o seguinte, vereador, quando a gente pensa diferente, a gente vota diferente. Me desculpe. Aí uma coisa não coincidiu com a outra, porque quando eu não concordo com algum projeto que entra nessa casa, eu voto diferente, eu voto contrário. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter um posicionamento, um caráter definido, né? Nas opiniões da gente. Pelo menos eu sou assim, vereadores. Se eu for contrária, tiver opinião contrária, eu voto contrário. Segundo ponto, em nenhum momento é uma data comemorativa. Em nenhum momento se comemora, combate a violência aos idosos. Esse projeto de lei, ele tem por finalidade alcançar as secretarias, para que se façam campanhas de conscientização, não comemoração. Nós não comemoramos o que acontece com os idosos, muito pelo contrário, nós respeitamos. E afinal, para quem não me conhece, eu tenho um trabalho com os idosos há muito tempo. Eu não sou apenas uma apreciadora da melhor idade virtualmente. Eu sou uma apreciadora que trabalha pelos idosos. Por quê? Não adianta eu criar, como diz, né, um mínimo projeto. Quem vê o tamanho das coisas, onde a gente vai alcançar, é realmente o público que espera por isso. Então, jamais, qualquer projeto que entrar nessa casa, seja de qual vereador for, tem o meu respeito. Se eu não concordo, eu voto contra, não vou votar favorável. Então, eu falo assim, seja qual for o tamanho do nosso trabalho, só quem nos conhece, só quem sabe, quem acompanha. Então, eu não vou desfazer de nenhum de vocês que apresentarem, qualquer que seja. Para mim, são todos iguais. A gente fica assim, né? Pensando, como eu posso julgar o trabalho dos meus colegas, né? Essa Câmara, se existe, tudo que o Legislativo pode, não importa o tamanho, para mim é muita coisa. Se para você não significa nada, ou quase nada,
eu acho que o respeito, ele é o melhor caminho. O respeito e a humildade, né, gente? Eu acho que a gente tem que ter esse bom relacionamento e essa visão. Eu fico muito feliz aos nobres pares que enxergam e que veem isso, não como um dia, como eu disse, não é data comemorativa, como vem a possibilidade. Em 2016, eu não fui eleita, eu fui convidada a trabalhar num cargo de confiança. Eu fui convidada a desenvolver o projeto. Eu também sei o que é políticas públicas, eu tenho conhecimento sobre políticas públicas. Eu fui convidada a desenvolver o projeto, a coordenadoria do idoso. E essa coordenadoria do idoso já existe em outros lugares. Enfim, eu fiz um trabalho, eu montei, mas infelizmente, como foi desviada a função na época, foi me oferecido para ser auxiliar administrativo, ocupar o lugar de algum concursado, que ganhava na época 900 e pouco mil reais, e o meu salário era quase 5 mil reais. Eu tive brio na minha cara e mantive o meu caráter. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de conforto, e quem não gosta de um emprego? Mas eu fui convidada para desenvolver e trabalhar pela coordenadoria pelos idosos. E eu pedi minha exoneração. Ninguém me exonerou. Então, eu tenho esse princípio lá de trás, esse trabalho lá de trás com os idosos. E, para mim, isso hoje significou muito. Significou muito a aprovação desse projeto. Que, a partir de então, a gente vai trabalhar em cima disso, com mais propostas. E sobre as indicações que foram feitas hoje, teve uma que eu pedi a assinatura, quem quisesse assinar, todos assinaram também, para a gente conseguir, não é de competência municipal, mas a nossa indicação, juntamente com o Executivo, para que medidas sejam tomadas a respeito da passarela, lá no quilômetro 81, próximo ao Flamboyant. Direto, quando a gente passa lá, a gente vê, já ocorreram vários acidentes, e a gente vê esses dias que eu estava passando mesmo, mulher grávida para fazer aquela travessia correndo na pista. Então, isso não é competência do município, mas eu acho que a gente juntando forças, alguém tem que pedir. A rodovia passa no nosso bairro, no bairro do Pinhal. Então, a gente juntando forças, eu espero que um dia a gente alcance, né, vereadora? Que um dia dê certo. A outra indicação que eu fiz também é a respeito dessas pessoas que recolhem entulhos, que tem picape, que tem um carrinho que pegam entulhos, móveis velhos, e eles não podem colocar lá no ecoponto, tem a quantia certa de metros cúbicos para descartar. E eu tive notícias que pessoas foram multadas, pessoas simples que pegam coisa, ganham o seu dinheiro aí, foram multados por conta de colocar em fogo, pegam um sofá velho, móvel, alguma coisa, e tacam fogo no próprio quintal. Então, para amenizar essa situação, ou até mesmo resolver essa situação, se a prefeitura, através de obras e serviços, conseguir, porque já tem um trabalho desse, que é feito, que eles vêm buscar esses entulhos, essas coisas, lá no barracão. Então, acrescer isso daí, porque daí as pessoas podem, além de ajudar a cidade a ficar limpa, né, eles ainda vão ter essa possibilidade de uma renda, né, também, que as pessoas pagam para eles, só que acabam jogando entulho nas estradas, em lugares indevidos. Pode ser uma indicação simples também, mas é de grande valia. A gente pensando certinho vai ajudar muita gente e manter a cidade limpa.
Então é isso. Mais uma vez, eu agradeço aos meus colegas e que, se Deus quiser, essa mudinha desse projeto vai se transformar numa floreira. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, vereadora. Eu gostaria de agradecer os presentes, as pessoas que estão aqui presentes. Depois de tanto tempo essa Câmara fechada, hoje a gente conseguiu abrir, né? Eu espero que a gente não volte para a fase vermelha emergencial e ter que fechar de novo. Isso é uma coisa que todo mundo espera, né? Eu estou vendo o Bolô aqui dentro, ele ficava lá fora, cumprindo a legislação, cumprindo o decreto, né, Devani? E eu gostaria de agradecer a presença de todos através do Barroso, cumprimentando todos que estão presentes e cumprimentando o público online. Devani, o seu projeto é simplesmente maravilhoso. Eu tenho acompanhado você com essa causa da questão da violência do idoso, da proteção do idoso, do apoio do idoso. E eu acho válida, sim, essas campanhas de conscientização, porque tenho experiência em relação a isso. Vou dar um exemplo, ou 2 exemplos para vocês, que a gente faz uma campanha de conscientização desde 2013 em relação ao autismo nesse município. A gente faz síndrome de Down, a gente faz de pessoas com necessidades especiais, e tem dado um resultado fantástico, inclusive nas escolas, né? Por quê? Porque as professoras têm aprendido até lidar com essa questão do autismo, das pessoas com deficiência. E quantas vezes a gente não lotou essa Câmara fazendo palestras? Você acompanhou isso? E as pessoas saindo daqui com uma outra visão que tinham. Nossa, o autismo é isso? Nossa, a síndrome de Down não é uma doença? Não é uma doença? Então, é um movimento que é muito importante. Se você for pensar há 50 anos atrás, onde nem existia a Federação das APAES, as pessoas com deficiências, elas ficavam escondidas em casa. E a partir da Federação da APAE, eles começaram a fazer essas campanhas, e a gente tem um outro olhar, assim como nós vamos ter um outro olhar, com certeza, para o idoso nessa cidade, assim como a gente tem um outro olhar com a criança que sofre, com a patrulha das mulheres que sofrem violência. Eu acho importante isso, muito importante. Gostaria de parabenizar. Agora, Pi, em relação aos professores, realmente eu concordo com você. A gente precisa fazer uma reforma para todos, né? Inclusive aqui. Nós já começamos aqui, né, doutor? Já conversei sobre isso, já percebi que os nossos funcionários têm um valor abaixo, inclusive da referência da prefeitura. Já conversei com a mesa diretora e nós vamos botar isso para frente, entendeu? É ou não é, doutor? É um dos objetivos que a gente não pode mexer esse ano, mas quem sabe o ano que vem a gente consiga fazer isso. E em relação aos professores, o que aconteceu, o que saiu nas redes sociais, que estão de luto, que estão desvalorizados, enfim, foi uma medida judicial e o prefeito tem que cumprir, né? Em contrapartida, ele fez uma reunião com o sindicato na quarta-feira passada e tivemos uma outra reunião hoje, né? E nessa reunião de hoje, ele tentou solucionar, lógico que não consegue, mas ele prometeu que vai mexer no plano de governo de todos, quem não tem vai ser implantado, de todos os funcionários. O que foi decidido hoje? Na verdade, eles tinham uma progressão do plano de governo de 3%, né, a cada 3 anos. Essa progressão não foi contemplada na outra gestão. A lei não foi cumprida na outra gestão. Então, imagine, em pouco tempo, ele vai conseguir contemplar esses 3% e vai conseguir pagar o retroativo. Entendeu? Essa foi a negociação de hoje. Vai conseguir pagar o retroativo.
Então, essa promoção que eles tinham de direito que não foi cumprido, ele vai conseguir contemplar. Eu gostaria também de parabenizar as suas leis que foram, inclusive a lei da transparência, do controle, né? O custódio tem feito aqui uns relatórios muito bons que têm dado direção a essa Câmara. E eu acho que todo mundo precisa saber disso. E eu acho que é por aí mesmo, entendeu? Gostei muito do seu projeto de lei, né? E é isso. Então, vamos caminhando, né? E nada mais havendo a ser tratado, eu convoco os senhores vereadores para a 13ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 2 de junho de 2021, quarta, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária.